Hoje a experiência é sobre a aceleração da gravidade. Nós vamos filmar a queda livre de dois objetos, que é uma pilha Duracell e uma bexiga que contém água dentro. Esses dois objetos eles têm densidades diferentes, e para mostrar que eles têm densidades diferentes eu simplesmente vou fazer um teste de flutuação. Eu mostro para vocês aqui que essa bexiga ela flutua, e aqui nós vamos mergulhar uma pilha, a gente vê que ela afunda, então seguramente um objeto mais denso do que a água. Como que vai funcionar essa experiência? Aqui no nosso lado vocês estão vendo uma trena, tá? Nessa trena eu marquei de 10 em 10 centímetros, coloquei uma fita preta só para servir como referência, e a gente vai medir o tempo de queda desse objeto, desde aqui o topo até a marca de 1 metro. Essa câmera que vocês estão me vendo aqui, ela está filmando a uma taxa de 60 quadros por segundo. Nós vamos levar esse vídeo com as 10 tempos de caída para o computador, vamos colocar ele no modo quadro a quadro, vamos cronometrar visualmente como que nós vamos fazer. Nós vamos medir quantos quadros cada um desses objetos durante cada uma dessas medidas de tempo, né, de queda, levou desde o topo, desde a fita preta lá em cima até a fita lá embaixo, e nós vamos calcular quantos quadros em média ele leva para cair. Com esse quadro a gente sabe que o frame rate desse vídeo é em torno de 60 frames por segundo. Na verdade tem um valor mais próximo que é 59,96. Então a gente não vai arredondar, a gente vai usar esse tempo mesmo preciso para não dar erro. E vamos calcular qual que é o tempo de queda para cada um desses corpos. Feito isso, nós vamos pegar esse tempo médio de queda, vamos jogar dentro da equação do movimento uniformemente acelerado, e aí em função disso a gente vai calcular qual que é a aceleração que esse corpo sofreu durante esse tempo de queda. Uma das precauções que eu tomei para que funcione direitinho foi pegar um esquadro. Esse esquadro ele tem um nível de bolha aqui. Eu garanti que essa fita tá bem vertical, tá? Por quê? Porque se a gente coloca ela enviesada, torta, você não vai ter uma medição muito precisa na hora que você for fazer, ainda mais que essa medição é visual com a câmera. Outra precaução necessária é, eu marquei esses pontos aqui a cada 10 centímetros, então a nossa referência quando o corpo estiver caindo é a parte de cima da fita. Então quando eu estiver passando por cima da fita, significa que ela atingiu aqui um ponto, né, 10 centímetros à frente do outro. No caso aqui 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 1 metro. A gente vai tomar aproximadamente de 10 a 15 medidas para cada um. Nós vamos depois fazer a média dessas medidas e vamos estimar qual que é o valor de G com base nos tempos de queda desses objetos. Vamos lá? Marca 0 está aqui, marca de 1 metro está aqui. Vamos começar pela bexiga de água, ok? Vamos fazer 10 medidas de tempos de queda aqui. Dois, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos fazer 10 medidas para a pilha. duas,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nessa tabela aqui nós temos um resumo das medidas de números de quadros por queda livre de cada um dos dois objetos. Ou seja, para cada uma das 10 quedas livres nós registramos ali o número de quadros. Aqui nós temos a média aritmética do número de quadros para a bexiga, que foi de 26,6 quadros, e o tempo médio de queda, que a gente faz basicamente dividindo esse valor médio do número de frames ou quadros pelo frame rate do filme. Isso nos deu 0,444 segundos ou 444 milissegundos. Para a pilha, o valor médio também foi muito próximo, 26,7 comparado com 26,6 para a bexiga. E o tempo médio de queda, utilizando o mesmo raciocínio, 0,445 segundos ou 445 milissegundos. Agora, com esses valores médios do tempo de caída, a gente simplesmente utiliza essa equação do corpo em queda livre, substitui t e x de t para x de t igual a 1 metro, isolamos a variável a, encontramos aqui que a aceleração para a bexiga foi de 10,15 metros por segundo ao quadrado e para a pilha 10,08 metros por segundo ao quadrado. O erro em relação ao valor teórico, 9,8 metros por segundo ao quadrado, está aqui calculado. Para a bexiga deu em torno de 3,6% e para a pilha 2,9%. Portanto, muito interessante aqui os nossos resultados. Como conclusão, verificamos que não importa a densidade ou a massa desses objetos, a aceleração da gravidade vai ser a mesma para os dois. Verificamos também que o cálculo para o valor de G está dentro de uma precisão aceitável e que o método possui erros intrínsecos que poderiam ser melhorados, como por exemplo a utilização de uma câmera com frame rate mais alto ou o posicionamento de mais de uma câmera sincronizadas de modo a não induzir nenhum tipo de erro de paralaxe, pois a gente vê que a câmera está posicionada bem no meio e que as fitas superiores e inferiores estão mais próximas à borda da lente. Isso pode induzir a um erro de leitura.